Olá, boa noite. Boa noite a todos. Olá, boa noite. Boa noite. Conseguem me ouvir bem? Estou vendo aqui a Alcide entrando, Zildenberg, Fátima Lúcia, Vilene, meu Deus, que responsabilidade falar para vocês. Conseguem me ouvir bem? Só me deem um retorno, por favor, se vocês conseguem me ouvir. Estou vendo vocês assinarem. Disse aqui que estão conseguindo me ouvir bem. Por favor, se eu chegar a falhar, se a conexão falhar, quem tiver meu endereço particular, me dê um toque, que eu tô também ligada aqui com um monte de telas na minha frente, tentando minimizar os eventuais problemas que a tecnologia possa, né, nos impor na noite de hoje. Vamos aguardar só mais uns segundinhos aqui, enquanto o pessoal vai entrando. A imagem está um pouco tremida. Para os demais também, eu já liguei aqui dois roteadores de internet. Para os demais também a imagem está tremida. Talvez seja a sua conexão, Pedro. Tá, gente, vamos aqui aos avisos iniciais. Boa noite, Maria Vera Lúcia. Meu Deus, Ben David, é bom que a gente vai revendo os amigos de outrora. Aleph, meu braço direito nessa live de hoje. Vamos aos avisos, tá, pessoal? As atividades do Renascer, do Grupo Espírita Renascer de Pau dos Ferros, elas continuam em formato remoto, online, em virtude do agravamento da pandemia, né? Pessoas continuam adoecendo. Então, por medidas de segurança, as atividades elas continuam remotas, online, em momentos síncronos e assíncronos também, tá? Dessa forma, aos sábados, a partir das 16h30, o grupo, parte do Grupo Espírita, na verdade, né? Ele se reúne no estudo sistematizado da doutrina espírita, o EJE, inicia às 16h30, vai até às 18h. E quem tem interesse em entrar nesses estudos pode contactar de forma privada, né? Tanto o direct aqui do próprio perfil do Grupo Espírita Renascer de Pau dos Ferros, como as mentoras principais do EJE, que é a Alcídia e Vilene, tá bom? Também aos sábados, a partir das 18 horas, com o término do EJE, tem o encontro com o Evangelho, também com a Alcídia e Vilene. E aos sábados ainda o pessoal da Casa Espírita trabalha um bocado. Ainda aos sábados tem o EAD, que é o estudo avançado da doutrina espírita, tá? Aos domingos, todo domingo, temos a palestra pública por este Instagram, né? Que vocês estão conectando agora. A palestra ela fica disponibilizada, salva no IG desse perfil. E também na terça-feira seguinte à palestra pública, essa fala ela é salva no perfil, na conta do YouTube, tá? Do Grupo Espírita Renascer. Então, sem mais delongas, né? Vamos começar a iniciar essa fala, esse roteirozinho aqui que a gente preparou para conversar com vocês. Eu espero que o tempo esteja a nosso favor. E mesmo assim, espero que vocês... A Alcide está dizendo aqui que está travando. Para os demais também? Se sim, eu vou desligar o meu Wi-Fi, vou ficar só nos dados móveis que eu confio mais. Melhorou? Tá. Mas eu acredito que todos ouviram, né, os recados das atividades remotas do Grupo Espírita aos sábados e aos domingos, tá bom? Tá, valeu, gente, pelo retorno aqui. Vamos lá, então, né? O nosso tema de hoje é a amizade e as leis da vida, ok?
Primeiro, eu gostaria de conversar com vocês que entendimento de amizade, que campo de estudo, de compreensão desse sentido de amizade nós podemos trazer para a ótica, para a vivência espírita, né? Nós não queremos diminuir a compreensão, o conceito de amizade para a filosofia, para a ciência, sociologia, para outras crenças religiosas, mas hoje em especial eu vou trazer o entendimento de amizade a partir do entendimento espírita, tá? A partir do livro dos espíritas, de um livro do Raul Teixeira, tá? Mas antes de iniciar esse tema de hoje, eu não vou fazer uma prece como costumeiramente nós recorremos, né? Como esse momento é mais remoto, eu vou apenas ler um texto introdutório, tá? Que vai servir como um processo de acalmar os nossos corações, de nos harmonizarmos com o tema e com o ambiente, tá bom? O texto ele está publicado no livro Estude e Viva, do Chico Xavier e Valdo Vieira, na página 133, e diz: Amigos modificados. O que é que o texto nos diz? Surgem no cotidiano determinadas circunstâncias em que somos impelidos a reformular apreciações em torno da conduta de muitos daqueles a quem nos amamos. Associados de ideal, abraçam hoje experiências para as quais até ontem não denotavam o menor interesse, e companheiros de esperança se nos desgarram do passo, espousando trilhas outras. Debalde, procuramos neles antigas expressões de concordância e carinho, uma vez que se nos patenteiam emocionalmente distantes. Nestes dias, em que o rosto dos entes amados se revela diferente, é natural que apreensões e perguntas imanifestas nos povoem o espírito. Abstenhamo-nos, porém, tanto de feri-los, mediante comentário desairoso, quanto de interpretar-lhe as diretrizes inesperadas à conta da ingratidão. É provável que as leis divinas estejam a chamá-los para a desincumbência de compromissos que transitoriamente não se afinam com os nossos. Entendamos também que o passado é um meirinho infalível, convocando-nos à retificação das tarefas que deixamos imperfeitamente cumpridas para trás, no campo de outras existências. E tranquilizemo-nos, os amigos modificados, com os nossos votos de êxito e segurança na execução dos nossos encargos para os quais se dirigem. Então, essa reflexão inicial, né, não substituindo nossa prece, mas introduzindo o nosso tema a partir de como nós refletimos sobre nossas relações. E amizade, para o entendimento espírita, é imprescindível que nós partamos da relação existente entre espíritos afins, né? Isso pode naturalmente ou rapidamente parecer que é um conceito até simplório. A amizade é a relação entre espíritos afins, mas só a partir dessas três palavras, a relação, espíritos e afinidade, essas três palavras elas já nos acionam uma necessidade profunda de dissecar esses conceitos, de entender mais a fundo o que é o espírito, por que esse espírito precisa se relacionar e o que isso tem a ver com afinidade, né? Porque ela está em toda a nossa vivência, em toda a nossa existência enquanto ser humano. Nós precisamos estar em contínuo convívio com o outro para nos reconhecer humano, né? Então, eu preciso
partir também de que boa parte de vocês que me assistem agora já conhecem o Espiritismo, mas eu também preciso, como isso vai ficar salvo na internet, eu também preciso partir da ciência de que outras pessoas podem não ser tão aprofundadas assim na temática espírita, né? Nos entendimentos, nos conceitos. Então talvez o que eu fale aqui possa parecer um tanto redundante para quem já tem anos de doutrina espírita, mas eu espero que ainda assim a gente consiga acrescentar alguma coisa, não só no nosso entendimento, mas na nossa prática diária do que é nos relacionarmos a partir do entendimento da afinidade, tá? Da amizade, da concordância entre espíritos. Então, quando a gente recorre ao Livro dos Espíritos, pergunta 76, Kardec pede aos espíritos a definição do que pode ser espírito, né? E os espíritos superiores respondem que é a individualidade, né? É obra divina que povoa o universo, mas propriamente falando é a designação da inteligência, da individualidade, certo? Nesse sentido, nós podemos entender esse espírito, né, como um ser que comumente se apresenta em várias escalas de desenvolvimento. Essa comparação que eu faço a partir de agora também já é conhecida para alguns irmãos espíritas, mas eu preciso fazer como um processo introdutório para o nosso tema, tá? Como numa escola, né? Eu adoro a história de escola porque eu sou professora e para mim é sempre muito bom falar de escola e de aprendizado. Como numa escola, né, alguns estudantes apreendem o conteúdo mais rápido. E como aprendem mais rápido, passam de série mais rápido, né? Outros, no entanto, até desistem da escola, né? Repetem de ano. Assim também é o desenvolvimento da moral e da intelectualidade do espírito, né? Aqui na Terra, né, compreendemos que esse espírito, esse ser inteligente, essa individualidade criada por Deus habita o universo e o universo não se restringe à Terra, mas aqui na Terra o nosso guia a ser seguido de moralidade, desenvolvimento moral é o Evangelho, a moralidade de Jesus Cristo, tá? E aí, quanto mais a gente aprende e pratica a moralidade do Cristo, mais evoluído, mais perfeito na escala de evolução espírita nós somos. Quanto menos ou quanto mais nos distanciamos dessa moral do Cristo, menos perfeitos ou mais inferiores ou espíritos em sofrimento, em maiores circunstâncias a gente se encontra, tá? Então, dito isto, é importante que a gente entenda a necessidade de viver em sociedade para esse desenvolvimento, para essa escalonada da evolução humana. E aqui eu já coloco a lei da vida, uma das leis naturais, a gente diz natural porque não é algo miraculoso, é algo natural que existe aqui, como existe, né, em todo o universo, que é a lei da sociedade. O que é essa lei da sociedade? É a condição, né, é uma lei divina de Deus que se coloca de forma natural para nós, né, seres inteligentes, individuais. Essa lei ela se coloca para nós, nos condicionando a evoluir em sociedade. Nós precisamos do outro para evoluir. Nós precisamos, portanto, de criarmos laços afins, de criarmos afetividade, de afetar, pensem na palavra afetividade, de afetar o outro, de se deixar tocar pelo outro e de tocar o outro para evoluirmos. O que isso diz mais ou menos? O que o Livro dos Espíritos nos ensina mais ou menos sobre essa lei de sociedade? Ela está prevista também no Evangelho, mas no Livro dos Espíritos ela está prevista no capítulo 7, tá?
E ela diz que Deus criou o homem para viver em sociedade, deu inclusive a linguagem ao homem, todas as demais faculdades, para que o homem se desenvolvesse se relacionando um com o outro, tá? Kardec, na pergunta 767, pergunta sobre o isolamento, né? Ele faz essa pergunta: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? É contrário à lei que rege o nosso mundo? E os espíritos superiores respondem muito objetivamente. Eles dizem sim, o isolamento ele é contrário à lei natural, tá? Os homens, eles procuram por instinto a vivência em sociedade. Essa é a resposta dos espíritos. Os homens procuram por instinto a vivência em sociedade, para que todos possam buscar o progresso, se ajudando mutuamente. E eles complementam na resposta 768. O homem deve progredir, mas ele não pode progredir sozinho. Por quê? Porque ele não dispõe de todo o conhecimento e de toda a evolução para progredir sozinho. Ele precisa dos outros homens, especialmente porque no isolamento ele se embrutece, ele se enfraquece enquanto ser, né, inteligente. O que me fez lembrar de novo, né, como professora que sou, do desenvolvimento infantil ou do nosso desenvolvimento, da nossa relação com a linguagem falada, tá? Quando uma criança comumente nasce num lar em inglês, ela desenvolve muito mais facilmente e provavelmente ela vai falar primeiro em inglês do que em qualquer outra língua. É por isso que nós no Brasil, quando nós nascemos em lares que falam a língua portuguesa, facilmente nós desenvolvemos a fala da língua portuguesa e não do inglês, por exemplo. Porque isso é uma questão de aprendizado, né? E nós aprendemos quando nós estamos numa relação com o outro, tá? Isso nos remete de uma forma muito semelhante ao processo de aprendizado do espírito, tá? No livro que eu trouxe como base para essa fala de hoje, né, e relacionando sempre o que o livro falava com o livro dos Espíritos, que é uma das obras básicas da codificação, é o livro do Raul Teixeira, Vida e Valores, é o volume 3, acredito que vocês consigam ver, inclusive nós adquirimos ele numa campanha aí de apoio do Grupo Espírita a outros grupos, né, e as obras do Raul Teixeira. O Raul Teixeira, muitas pessoas o conhecem como orador espírita, né? Médium, grande, um dos maiores oradores espíritas brasileiros. Poucos sabem que ele é físico de formação. Não satisfeito em ser físico de formação, Raul Teixeira ainda é mestre e doutor em educação. Então, quando eu comecei a ler, eu já li assim com cuidado de prestar atenção com a autoridade, né, moral e intelectual que ele tinha para falar e para nos revelar algumas coisas sobre a amizade e leis da vida. E ele conta uma história de dois irmãos que viviam no alto do Himalaia. O Himalaia, para quem não sabe mais ou menos onde é, uma região de cordilheiras, de montanhas, né, as mais altas do planeta Terra, que fica no sul da Ásia, tá? Mais precisamente ali entre China, Índia e Nepal. Então, Raul Teixeira, ele nos conta a história de dois irmãos que viviam no alto do Himalaia e eram muito unidos e concordavam com quase tudo. Podia-se dizer, inclusive, que eles eram espíritos afins, pelo menos naquele momento. Acontece que um dia um desses irmãos resolveu, né, mudar a sua forma de experimentar a vida.
E ele chegou para o irmão e disse que queria servir mais e melhor a Deus. Eu preciso servir e colaborar, cooperar mais com o bem. Só que eu não vou conseguir fazer isso estando aqui nesse vilarejo, com esses irmãos, né? Eu preciso ir para o alto da montanha, eu preciso exercitar meu autoconhecimento, o poder da minha mente. Lili disse aqui, gosto muito dessa história. Olha, se eu conto essa história é certa, tá, Lili? Se eu não contar, você me corrige aí. E aí o irmão diz, mas eu não vou conseguir cooperar para o bem, servir melhor a Deus, estando aqui no vilarejo, no meio desse monte de gente. O Raul Teixeira usa a palavra massa, eu nem gosto dessa palavra. E ele decide subir a montanha e se isolar por lá por anos, né? Fez inúmeros exercícios psíquicos, de autocontrole, de autoconhecimento, de oração, de meditação. E quando já fazia muito tempo que ele estava lá e tinha de fato conseguido exercitar a mente ao ponto de só com o poder da concentração conseguir derreter uma bola de neve, ele começou a lembrar do irmão que ele deixara lá embaixo no vilarejo ao pé da montanha, e começou a bater uma saudade muito grande daquele irmão. Só que existia um desafio para ele, voltar para o convívio das pessoas, do vilarejo, de onde ele já tinha partido, para se melhorar, para se conhecer, e ele temia voltar, mas a saudade do irmão era maior. Então ele pensou numa estratégia. Ele disse, ora, se eu consigo me concentrar, controlar a minha mente ao ponto de derreter uma bola de neve, eu vou levar uma bola de neve comigo. E assim, quando o meu pensamento entrar em processos negativos, começar a vibrar para a inferioridade, a bola de neve vai derreter, eu vou entender, né, que eu não estou vibrando, não estou cooperando com o bem, e eu posso parar. Naquele momento eu tenho como me controlar. E assim ele fez. Fez a bola compacta, né, com muita neve, bem compacta, e desceu a montanha atrás do irmão no vilarejo, né? E chegou lá e, como já fazia muitos anos, algumas pessoas não o reconheceram, e ele saiu à procura do irmão, perguntando a um e a outro onde estava aquele irmão. Ele já não sabia qual era a identidade física, né, do irmão, porque já fazia muito tempo. E aí, quando ele começou a perguntar sobre características morais do irmão, porque eles tinham vivido, ele conhecia o irmão, né? E aí começaram a apontar para um casebre. Eu acho que o senhor está falando daquele fulano ali. E ele de longe avistou um casebre muito simples, coberto com palhoças de palmeiras. E se aproximou daquele lugar, né? E ao se aproximar, viu um senhor tão mais velho do que ele, a cabeça já muito esbranquiçada com o tempo, as barbas muito longas por fazer. E aquele senhor, ele cuidava de uma ferida aberta na perna de uma jovem mulher. Enquanto o irmão tinha subido a montanha para se autoconhecer, para treinar o controle da mente, a paciência, a meditação, o segundo irmão teria ficado no vilarejo e tinha apreendido as dores do vilarejo como dores dele. E começou a tratar as pessoas aos montes. Então muitas pessoas chegavam, iam inclusive especificamente ao vilarejo para ser tratadas por ele, né? E o irmão de longe, o irmão que teria subido o monte do Himalaia, de longe viu aquele senhor e ele reconheceu o irmão. Ele reconheceu o irmão, mas ele não fixou os olhos no irmão. Vocês conseguem aqui pelo chat rapidamente me dizerem para onde ele olhou? Menos Lili, que já conhece a história, né? Alguém responde aqui no chat. O que vocês acham que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? O irmão, quando viu o outro irmão, a cena completa é:
um casebre coberto de palha de palmeiras, um senhor envelhecido com os cabelos brancos do tempo, né, cuidando de multidões com feridas literalmente, chagas literalmente abertas nos corpos das pessoas. E a cena era este senhor cuidando de uma perna ferida de uma jovem mulher. Sabem para onde o irmão olhou? Fixou o olhar? Para a perna da mulher. Ele só viu a beleza de uma jovem mulher com uma perna de fora. Essa história, ela parece ser bem... aparentemente é uma história até simples, né? De se perceber, mas não deixou de me surpreender quando eu a li, né? O que o Raul Teixeira nos ensina quando ele conta essa história no seu livro? É que é muito fácil você ser virtuoso, você achar que está cooperando com o bem quando você está isolado. Ou mais, quando você está só no meio de gente boa. Cooperar para o bem, tornar nossa vida útil para o bem, nos obriga a ser útil com o outro. A fazer o bem onde ele é escasso mesmo, onde ele é desafiador. Na hora que o homem fixou o olhar, apenas e só apenas na perna da mulher, a neve começou a derreter e ele não conseguiu parar. Faltava a ele tinha um autoconhecimento. Atenção, eu não estou aqui diminuindo o processo de autoconhecimento. Não estou dizendo que é menos importante, mas ele só é útil para nós enquanto espíritos que estamos naquela escala de evolução que eu falei no início. Esse autoconhecimento, essa meditação, esse controle, ela só é útil para nós quando nós nos colocamos à prova na relação com o outro. Quando nós conseguimos, nos meios dos desafios, no meio das maiores dores que ainda nos são colocadas, porque nós não somos tão bonzinhos ou tão vítimas assim, mas mesmo quando o bem é escasso, o autoconhecimento, o autocontrole, a cooperação para o bem, a cooperação para Deus, só faz sentido se nós conseguirmos colocar o bem onde ele é escasso, onde ele mais precisa. Era Jesus quem dizia: os sãos não precisam de médicos, eu não vim para os sãos. Então esse é o grande desafio. É preciso que nós nos perguntamos, enquanto espíritos que estamos nessa escala evolutiva, né? Qual é a minha missão enquanto ser individual criado por Deus? Gente, nós fomos criados por Deus. Nós somos obras divinas. Nós temos uma individualidade. Qual é a minha missão? Eu não consigo imaginar que nós consigamos amar e não evoluir. Dito de outra forma, eu não consigo conceber a possibilidade de evoluir sem amar. E aí a gente poderia se perguntar: e você consegue amar se você não tiver o outro na sua frente? Se você vai amar, você precisa amar algo ou alguém. Para evoluir, você só evolui se você amar alguém. Se você estiver na relação do outro, se você se reconhecer no outro, se você entender que a dor do outro é a sua dor também. Se você se reconhecer parte do outro. Se você se reconhecer na irmandade de criatura divina. Nós estamos em escalas evolutivas diferentes, mas nós somos igualmente irmãos. Então, quando eu estava, né, estudando e lendo, todo mundo me perguntava: Raquel, e a palestra? Hoje eu disse: tô pegada aqui porque li tanta coisa e agora eu não sei como é que eu resumo e coloco esse monte de coisa em uma hora. E aí a Aleph me vem agora à tarde dizendo: não, você precisa fazer em 45 minutos para poder dar tempo de salvar e responder as perguntas. Eu disse: vamos rezar para não ter perguntas, né? Mas continuando,
né? A questão de que nós, enquanto homem, enquanto ser divino, no processo da evolução, penso que precisamos ser empáticos. A empatia é um pouco isso, né, Kaline? É você se reconhecer como parte do outro, né? Não é você querer complementar, não é você querer trazer o problema do outro para a sua vida e sofrer amargurado o resto da vida com isso, não. É você tentar ajudar o outro, é você dar a mão ao outro, é você pensar que amanhã pode ser você que esteja precisando do outro. É entender, inclusive, que você só existe e se reconhece como tal. Você só se reconhece como ser humano porque existe um espelhamento com um outro ser humano, né? Aqui a Vilene diz: a evolução acontece em nossa vida através do amor entre as criaturas de Deus. E esse é o sentido de amizade. É a gente entender essa afinidade que é preciso existir para que a gente consiga evoluir, tá? Etimologicamente, lá vai eu para a questão da raiz da palavra amizade, né? Alguns dicionários, né, e alguns estudiosos das raízes das palavras, da origem das palavras, e quando se trata de casamento, em um fim sem explicação. O pior que tem explicação. Eu tinha deixado essa parte lá para o fim, Annalise, mas eu posso abrir um parêntese aqui. No Livro dos Espíritos, eles perguntam, né, e as decepções, né? Porque quando a gente vai ler sobre amizade, sobre afinidade entre os espíritos, sobre ingratidão, quando você só coloca amor numa relação e você só recebe ingratidão. Isso pode ser de pai para filho, de mãe para filho, entre irmãos, entre namorados e entre pessoas casadas, né? Quando você se doa para uma relação e você recebe a ingratidão, né? Para não dizer outros traumas ou outros sentimentos inferiores ou não tão edificantes assim. E o Evangelho vai dizer: ué, mas você doou amor e você se doou para uma relação esperando recompensa? A gente não precisa esperar essa recompensa, porque a gente sabe da lei de causa e efeito. E quando você planta amor, mesmo que você receba a ingratidão de outra pessoa, porque você não controla o sentimento dela, você não controla a evolução dela, você pode estender a mão, mas você não controla o sentimento e a afinidade que ela tem com você, né? Você pode dar, mas você não controla o que o outro sente, nem o processo evolutivo do outro. Mas o Livro dos Espíritos nos diz: nós ainda somos espíritos imperfeitos, e claro que nos magoa receber ingratidão, ter a decepção numa relação em que a gente se doa. Lá no finzinho do Livro dos Espíritos ele diz: os Espíritos dizem, mas eu já ensinei a vocês a lidarem com a ingratidão. E eles dizem, né? Quem de alguma forma concorreu para a não cooperação do bem, também vai colher. Mas que você não seja esse instrumento de dor para o outro, né? Vamos voltar aqui à etimologia da palavra, que vem do latim amititia, né? E esse amititia, alguns etimólogos vão dizer que também tem uma raiz em comum com o verbo latino amore. Então, de alguma forma, amizade e amor, elas estão relacionadas, seja a partir da etimologia da palavra, seja a partir do sentimento, tá? O conceito espiritualista de amizade, ele está necessariamente relacionado com a ideia de afetividade com o outro, de relação com o outro, e nessa afetividade, nessa relação, precisa existir o amor, né? Na pergunta 291, Kardec pergunta assim aos espíritos: além da simpatia geral de afinidade, existe uma simpatia geral de afinidade, todos os espíritos, ele diz isso em algumas perguntas, os espíritos dizem isso a nós, em algumas das respostas eles dizem:
todos os espíritos eles são afins entre si, mas isso depende da escala evolutiva. Quanto mais perfeito, quanto mais evoluído, mais os espíritos vão concordar, vão ter afinidades entre si. Quanto menos evoluído, né, ou quanto menos inferior for o seu modo de vibrar, mais discordância vai haver entre esses espíritos. Então, menos afinidade, menos amizade, menos amor, mais males terrenos. Mas Kardec pergunta na questão 291, né? Além da simpatia geral, que nós sabemos que existe de afinidade, os espíritos têm entre si afinidades particulares? E os espíritos superiores dizem também muito objetivamente, sim, tem. Tem as afinidades particulares, mas atenção, as afinidades particulares que são única e exclusivamente terrenas ou que são baseadas, fundamentadas em atrações físicas, materiais, elas são menores, elas são de ordens menores, menos duradouras, menos sólidas do que as afinidades de ordem material. Geralmente, quando uma relação não dá certo, não é necessariamente porque um espírito evoluiu e o outro ficou para trás, mas talvez porque aquela afinidade ela tenha se fundado não numa relação espiritualista, não numa relação de afinidade espiritual, mas numa relação de afinidade física. E aí, como tudo que é matéria, se desfaz com o tempo, né? Tem uma outra pergunta que Kardec faz, nada mais meritório do que um encontro entre almas afins. Tem uma... Verdade, Alcídia. Tem uma outra pergunta, eu tô só olhando o tempo aqui. Tem uma outra pergunta que Kardec faz de uma forma complementar a essa sobre a afinidade geral dos espíritos, né? Ele pergunta, e o ódio? Há ódio entre os espíritos? O que é que vocês acham? Os espíritos superiores, eles vão responder que somente há ódio entre espíritos inferiores. Não cabe esse sentimento na espiritualidade superior, nas pessoas que vibram e que entendem realmente o que é a perfeição, o que é o bem, o que é o amor. O que isso nos ensina? É que se em algum momento do nosso cotidiano, ali nas nossas vivências diárias, do trabalho, de casa, de relacionamento amoroso, se em algum momento nós ainda sentimos raiva, decepção, angústia, isso nos diz também sobre nós. Eu não estou desresponsabilizando aqui ou tirando a responsabilidade de quem por alguma aventura tenha feito algum mal ou alguma ação não tão edificante assim. Mas eu estou dizendo que se nós ainda somos capazes de sentir raiva, de sentir algum sentimento ruim, é porque nós também não somos tão superiores assim. Então nós saímos um pouco dessa condição de sempre vítima, porque se nós fôssemos bons, nós não nos abalaríamos com isso. Nós não seríamos capazes de sentir isso. Isso nos dá a dica que sim, nós somos seres em evolução e como seres em evolução estamos fadados a sofrimentos, faz parte do nosso processo de burilamento, é o remédio amargo necessário. É a relação necessária para a gente aprender. É a perna esticada lá da mulher. E a minha vontade de olhar a cena completa e não só a beleza de uma perna jovial, né? Teve uma amiga esses dias que ligou para mim e me disse, né, preocupada até com um segundo amigo nosso, um amigo que nós temos em comum, e ela disse assim, olha Raquel, ele está obsediado. Nós precisamos entendê-lo, nós precisamos compreendê-lo. Ela só me disse isso, né? E na hora me veio duas lições disso. Primeiro, que o obsediado, ele não coloca, ele não perde a responsabilidade do que ele faz e do que ele diz. Ele pode até estar sendo influenciado por espíritos não tão bem superiores assim, né? Mas ele abriu espaço. Espíritos inferiores não encontram espaços para influenciar espíritos superiores.
Então, se ele ainda está na condição de ser influenciado por espíritos inferiores, é porque de alguma forma ele está vibrando, pensando ou agindo para que esses espíritos inferiores tenham acesso à influência dele, né? Então, nesse processo obsessivo, existe a responsabilidade do obsessor, mas existe a corresponsabilidade de quem está sendo obsediado também, né? E qual foi a segunda lição que eu tirei nessa rápida conversa? Que ela, ao me dizer aquilo, ela sim estava materializando, realizando para mim o entendimento de amizade. O que é que ela estava me dizendo? Eu não posso obrigar meu amigo a agir diferente. Nossos anjos espirituais não nos obrigam a agir diferente. Ela estava me dizendo, em outras palavras, eu não posso colonizar o outro, mas eu preciso estar aqui para quando ele precisar de mim. Eu sei que o que ele está fazendo não é legal, eu sei que ele está sendo influenciado, mas eu preciso ser compreensiva com ele. Eu não posso ser eu a agredi-lo. E ela estava muito magoada. E ela dizia, eu não posso ser eu a agredi-lo. Eu preciso estar aqui. É de uma maturidade, de um ali ela me mostrou o que é ser amigo, né? As amizades, eventualmente, elas vão se reconstruir. Aqui na Terra, elas vão se refazendo, se reconstruindo o tempo todo. Os amigos, né, lá da infância, que você eventualmente brigou na escolinha, talvez hoje você olhe para aquela briga e diga, meu Deus, que coisa sem sentido, eu brigava por isso com minha amiga quando eu tinha 10 anos. Assim também os espíritos, né? Quando eles desencarnam, se o motivo da briga for terreno, eles vão olhar para aquilo e vão dizer, não precisa mais, né? A causa da nossa desavença, da nossa antipatia era física, era terrena. Cessa a causa, cessa a antipatia. De outro modo, se essa simpatia, se essa afinidade com o seu irmão for espiritual, for de ordem muito maior, fim da vida, essa simpatia continua porque não era algo só terreno. Kardec, na pergunta 297, ele questiona sobre isso. Ele diz, a afeição que dois seres tiveram na Terra sempre continuará no mundo espiritual? E os espíritos respondem, sim, sem dúvida. Se essa amizade, se essa afeição for fundamentada, for fundada numa simpatia verdadeira, ou seja, numa simpatia que transcende essas relações terrenas, né? Mas se as causas forem físicas, e se essas causas físicas forem maior do que as afinidades morais, essa afeição cessará com a causa, ou seja, cessará com o fim da materialidade física. Disso a gente pode concluir algumas coisas, né? Primeiro, de que não existe uma união fatal. Um espírito é criado para se unir fatalmente a outro como alma gêmea. Primeiro, porque não existe alma gêmea, nós somos, de novo, vou recorrer ao sentido de espírito dito lá no início. Nós somos uma individualidade inteligente e, como tal, nós não precisamos de outro espírito para nos complementar, para complementar essa individualidade. Nós precisamos do outro para evoluirmos juntos, nos ajudarmos mutuamente, tá? Uma outra conclusão é de que a união, ela deve existir entre todos os espíritos, mas é preciso se considerar os diferentes graus de evolução, as diferentes esferas de perfeição que esses espíritos se encontrem, tá? As amizades, e aí tem só mais uma perguntinha que eu trago ainda, que eu achei importante de se trazer para que a gente entendesse esse sentido de amizade, antes que eu finalize aqui, para conseguir salvar a live. Meu Deus do céu, senão a Aleph me mata. E eu não pretendo desencarnar agora, Aleph, ainda tem um bocado de aluno aí para formar. Dois espíritos, pergunta 300, tá? Do Livro dos Espíritos. Dois espíritos simpáticos, perfeitamente simpáticos. O que significa? O que é dois espíritos simpáticos? São espíritos que são concordantes, solidários, afins, que estão no mesmo padrão evolutivo. Kardec pergunta, uma vez que esses espíritos estejam reunidos, eles serão por toda a eternidade
ou eles podem se separar e a unir, chegar a se unir com outros espíritos. Os espíritos de novo repetem o que eu venho dizendo. Todos os espíritos são unidos entre si. Fatalmente, quando todos estiverem, fatalmente não, naturalmente, como consequência, quando todos estiverem no seu estado mais perfeito, eles vão estar cada vez mais ligados, simpáticos, né? E o sentimento de amizade, de amor verdadeiro vai estar ali presente, ligando, né? Sendo a cola entre eles. Mas isso se dá, todos os espíritos, eles são unidos entre si, isso só se dá quando nós estamos falando dos espíritos que já atingiram a perfeição, tá? Quando nós nos referimos às esferas inferiores, e não tem como negar que nós ainda nos encontramos em alguns momentos nessas esferas, né? Quando um determinado espírito se eleva dessa esfera inferior, fatalmente algumas discordâncias vão acontecer e a amizade, a união, ela vai se diluindo. Isso não precisa ser para sempre. Eu vou dar um exemplo terreno. Você é muito amigo de alguém, de repente alguém entra para a política. E na política, na gestão da coisa pública, ela começa a agir de forma corrupta, a se apropriar do bem público como um bem privado. Você não vai concordar, você já tem anos de espiritismo aí, você não pode concordar com um negócio desse, né? Até porque você sabe da consequência que vai vir para a sua vida na Terra e para depois disso também, né? Então você não concorda com isso. Naturalmente vai existir um afastamento de conversas de confiança, né? Então esse afastamento diz muito a respeito de que grau e de que esfera evolutiva você se encontra e que seu amigo, o espírito que até então é afim a você, se ele também consegue ir nessa mesma, né, levada que você está tentando alcançar, tá? Não significa dizer que o passado não é importante, ou que vocês nunca mais vão se encontrar, ou que nunca mais vocês vão ser espíritos afins ou amigos. Significa que naquele momento vocês discordam. Vocês estão em discordância e, portanto, vibrando em esferas ou em caminhos evolutivos um pouco diferentes, tá? Dito isto, falta 10 minutinhos aqui para acabar. Eu quero adiantar, né, e fechar o nosso entendimento a partir de duas características. Eu não sou Jesus Cristo, mas eu quero resumir duas características em uma do que é essa amizade e a lei da vida, né? Essa lei da vida que eu trago, uma das leis da vida que eu trago aqui como uma lei natural, que é a lei de sociedade. A gente precisa entender a amizade a partir da semelhança de pensamento e sentimento. Quanto mais semelhante for o seu pensamento e o seu sentimento com outro espírito, mais amigos, mais afins vocês vão vibrar. E quanto mais uniforme for o conhecimento que vocês adquirirem. Então são essas duas características que nos fazem entender essa amizade como uma lei da vida, tá? Amizade como uma condição para se viver em sociedade e conseguir evoluir em sociedade. Semelhança de pensamento e sentimento, uniformidade e conhecimento. E aí os espíritos vão e resumem isso na igualdade do grau de elevação. Quanto mais igual for o grau de elevação entre os espíritos, mais afins vocês vão ser. Quanto menos igual, maiores as discordâncias, maiores as decepções. Quem quiser ler mais sobre as decepções, leiam a partir da questão 937, tá bom? Eu vou agora, felizmente nosso tempo é muito curto, vou agora ler só mais uns avisos. Próximo domingo, a palestra pública vai ser proferida pelos confrades Alcídia Batista e James Ney, que é da Federação Espírita da Bahia, com o tema Pelas Estradas de Damasco. Lembrando que quem quiser participar das outras atividades que estão sendo remotas, né, do Grupo Espírita Renascer de Pau dos Ferros, acontecem aos sábados e aos domingos, tá? Sábado às 16h30 tem o EJE, das 16h30 às 18 horas.
A partir das 6 horas da noite, nós temos o encontro com o Evangelho. Temos também no sábado o EAD, que é o estudo avançado da doutrina espírita. E aos domingos, a partir das 19 horas, a gente tem a palestra pública. Então, eu ia ler aqui ainda, como forma de finalizar, não seria muito bem assim uma prece, né? Seria, na verdade, um poema, mas eu acho que o tempo não está tanto assim ao nosso favor. Então, de toda forma, eu gostaria de agradecer a presença síncrona de todos vocês. Foi muito bom também estar com vocês. E uma pena não ter visto tudo aqui que interagiram, mas acredito que possam mandar as questões para o nosso privado, né, para o DM aqui do perfil, que a gente pode ir conversando, tá? Vou recitar, vai ficar salvo no IG essa palestra, e a Aleph, a partir de terça-feira, coloca ela no perfil do YouTube, tá? O nome do poema é Totem, tá bom? E começa assim: poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas e me ensina a voar. Cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude do amar. Com tua força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dai-me a tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva a minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome em favor de todos nós. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Gente, essa música é uma música, na verdade, né, da Mocidade Espírita Razim. Ora ela atende com o nome de totem, hora de prece. Mas é isso, fiquem com Deus, fiquem bem e uma boa semana a todos.